Se você sonha em empreender, esse vídeo é pra você! Vocês já conhecem a Fernanda, figurinha carimbada aqui no canal, só que hoje a Fernanda vai trazer a experiência dela como empreendedora à frente do X-Tudo. Mas antes, Mícola, você sabia que esse vídeo pode chegar a milhares de pessoas em apenas poucos segundos por WhatsApp? Não, como? Abra o aplicativo do YouTube, pesquise pelo canal mais legal que você tem notícia. Anitta Bem Criada, claro. Escolha ali o vídeo que você mais gosta, vá em compartilhar e encaminhe pelo WhatsApp, escolhendo a pessoa para quem você quer mandar. Mícola, conta aí um pouquinho pra gente como foi sua trajetória e quando você decidiu empreender. Desde lá da época do vestibular, eu tava super indecisa e decidi fazer administração, mas com o intuito de virar executiva. Meu sonho era viver em aeroporto, na época era notebook, né, que era legal. Inclusive, acabei de lembrar que a gente fez vários testes de trainee juntas. Foi Eu te ajudava. Pra ela entrar, imagina, ela ia pra longe de mim, não pode. É isso mesmo. E meu sonho sempre foi esse, ser executiva, Ponte Aérea, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, aquela coisa. Durante esses processos aí de trainee, eu fui vendo, até mesmo nas entrevistas, que não era bem aquilo que eu queria. E aí, no meio disso, meu pai e minha mãe, na época, me chamaram pra trabalhar na empresa deles, que eles estavam precisando, e aí eu fui. E aí, ali, eu me encontrei, me apaixonei, e eu vi que eu queria mesmo, era ser empreendedora, que eu queria ser dona de empresa e não executiva. Nisso não... você já tinha passado no vestibular? Sim, já tava finalizando a faculdade, já tava no meio da faculdade de administração. Tá. Que eu entrei com esse objetivo de ser executiva. E eu me sinto totalmente realizada, fiz a escolha certa, amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Mas assim, conta pras pessoas, porque eu já sei, você começou numa primeira empresa e depois que surgiu o X-Tudo. Isso. Primeiro eu comecei na empresa dos meus pais, que não é o X-Tudo, trabalhei lá, e aí de lá surgiu a oportunidade de comprar o X-Tudo. O X-Tudo era cliente dessa empresa. E isso foi em que altura da sua vida, assim, tipo, na faculdade, formada? O X-Tudo já veio depois de ter formado, depois de já ter feito pós-graduação, já tinha uma estradinha aí na empresa da minha família, já tinha um tempinho. Uhum. E quais foram, se é que você consegue, assim, destacar as maiores dificuldades no começo de tudo, no X-Tudo? Bom, a maior dificuldade que eu acho é a gestão de pessoas. Como eu sou uma pessoa mais ligada a números, sempre fui, eu achava que essa coisa de motivação de equipe, de gerir pessoas, era tudo balela. Não tinha isso. Aquela coisa que a gente aprendia na faculdade era tipo papel. E aí, ao longo do tempo, eu vejo que não. Que a gente precisa de gerir as pessoas, de motivar, de ter pessoas interessadas na empresa, de ter pessoas felizes trabalhando com você, que faz toda a diferença pro resultado final. Foi uma dificuldade no começo, mas é uma dificuldade que permanece, porque cada dia um dia, todo dia eu aprendo uma coisa. Nunca o que foi ontem é o que vai ser hoje, porque é gente, né, gente? Não tem jeito de ter uma fórmula, assim, igual é com dinheiro. A única coisa que é uma fórmula é a parte que é muito oneroso pro orçamento de qualquer empresa. A folha de pagamento no Brasil, ela tem 1000 impostos, 1000 tudo, e é uma parte também difícil de gerir. Mas a parte da motivação, a parte de gente, assim, é um aprendizado diário. E como que é o dia a dia de você como empresária à frente do X-Tudo? Nem sempre é entrevista pro blog da Anitta, nem sempre a gente tá de batom e linda, maravilhosa. Tem dia que é muito difícil, tem dia que a gente tem que descer pra loja, colocar toquinho. Gente, deixa eu contar. Pode contar? Claro. Teve um dia que eu cheguei lá na loja, eu praticamente falei assim, ô moça, você pode, por favor, chamar a Fernanda, dona e proprietária do X-Tudo lá no escritório? A Fernanda estava recolhendo sacos com touca suja, toda engordurada, no meio lá, assim, do vamos ver mesmo, botando a mão na massa, assim, tipo, eu falei... Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E era ela. E isso acontece mesmo, assim. A parte da gestão eu faço, mas o dia que a operação não tá, eu tenho que operar também. Não tem opção, porque senão a empresa vai ter que fechar e não é o objetivo. Então, se precisa eu vou no caixa, se precisa eu vou limpo mesa, se precisa eu vou atendo o balcão. Todo projeto que eu começo, eu gosto de fazer a parte operacional também. Eu crio o projeto e faço a parte operacional. Até pra testar, né? Se funciona. Assim. Então, o início, por exemplo, do X-Tudo Eventos. Eu vou nos eventos, monto, desmonto, sirvo, faço tudo pra eu ver e pra depois poder cobrar. Inclusive, várias épocas do ano eu já estive sem amiga, porque a Fernanda tava virando noites em eventos. Trabalhava o dia inteiro. E à noite tinha que ir pro evento, chegava 3, 4, 5 horas da manhã, quase morreu, pobre coitada. E é assim, o dia a dia nem sempre é glamuroso, né? Tem a parte que é difícil. E assim, por a gente ser mulher, às vezes é mais difícil ainda. A gente, né, tem todas as peculiaridades e as dificuldades
E dores de ser uma mulher, que a gente bem Exatamente. sabe, inclusive cólica. Tem tudo isso e aí não é fácil. E o horário de funcionamento do X-Tudo já é um horário mais crítico, assim, né? Que é mais à noite. A dedicação e a escolha por esse tipo de negócio implicou muito aí no meu dia a dia e tal. Agora, uma curiosidade que eu tenho, até, assim, eu teria tido a oportunidade de perguntar e eu acabei nunca te perguntando isso, assim. Que é uma dificuldade que eu tenho e eu queria saber como você, que é minha musa administradora, lida, que é a questão da delegação. Como que você lida com isso, assim? Você conseguiu encontrar, você tinha dificuldade e hoje não tem mais, ou continua tendo? Como que é isso? Eu continuo tendo dificuldade, assim. E é uma coisa que eu venho trabalhando, porque pra gente crescer, se não delegar, você não sai do lugar. Você vive me falando isso, né? Não sai. Assim, é um aprendizado diário. Tem algumas coisas que eu já consigo, mas igual eu falei, no início do projeto eu não consigo. Eu quero ver aquilo ali de perto e fazer. Aí eu vou e delego. Primeiro evento pra eu delegar, eu fico assim, sabe? Com medo de não dar certo. Aí eu vou e delego. Então eu vou aos poucos. Mas a parte, por exemplo, que eu tenho afinidade, que é a parte de finanças, eu não consigo ainda. Eu tenho apego lá às minhas demonstrações bancárias, às coisas de conciliação e tudo. Mas é um exercício diário. Uma tarefa, depois a outra, depois a outra. Praticar, né? Praticar. Mas é aquela sensação de que ninguém faz melhor que a gente, né? É, Mas nossa, você mudou cara. muito do início pra cá. Sim, mesmo porque, como eu falei, o horário do X-Tudo é um horário muito doído. O X-Tudo funciona De 5 da tarde às 7 da manhã, todos os dias. Então, se eu não delegasse, por exemplo, uma gerente pra ficar lá tomando conta da loja nesse horário, eu não ia conseguir produzir nada durante o dia, porque eu já fiquei virando noite. Como eu fiquei nos eventos, no início da loja eu virava noite. E aí seu cérebro não pensa, só consegue dormir e trabalhar. Dormir e trabalhar. Meio que você fica estagnado, assim, na coisa de criar estratégias, de ter ideias. Então, se eu não conseguisse ter delegado essa parte da loja nesse momento, o X-Tudo não ia ter evoluído. E assim, até pegando um gancho mesmo nessa questão da delegação, se isso funciona ou não, como que você faz pra gerenciar, manter o trabalho que já exige muito e ao mesmo tempo com novas pessoas ali entrando, fazer um treinamento e tal, tipo assim, eu tenho a sensação que é como se precisasse de outro de você. E aí, o que você faz? No início a gente tem essa sensação que vai pirar, né? Que é tudo ao mesmo tempo. Mas aí foi uma das coisas que eu deleguei. As meninas, as gerentes que tomam conta da loja à noite, elas treinam as pessoas que ficam na loja fazendo sanduíche, balcão, essas pessoas as gerentes treinam. E eu tenho a Grazi, que é minha gerente de RH, ela faz o treinamento teórico, como que é pagamento, como que a conduta do funcionário dentro da empresa tem que ser. A gente tem um manual de conduta interno. A Fernanda desenvolveu, tem um manual de treinamento mesmo, que aí mesmo que ela repasse, isso eu acompanhei de perto, por isso que eu sei, mesmo que ela repasse isso pra uma outra pessoa como ela fez, tem um manual, não é assim, a pessoa vai falar da cabeça dela o que quer, não, já é previamente estabelecido. Agora, da loja da Raja, por exemplo, o treinamento da equipe, que aí foi a equipe toda, não foi uma pessoa especificamente. Que é mais recente. A parte teórica, manual de conduta, da introdução na cultura do X-Tudo, foi eu que fiz questão, assim, para as pessoas, para os novatos entenderem onde eles estavam pisando, por que a gente estava abrindo uma loja nova, tudo isso. Então, esse eu fiz questão de fazer. Agora, os que é um por um, aí eu já delego para gerentes de RH. Mas esse contato inicial eu acho que é até interessante, porque assim, eu lembro assim, eu estagiária, eu começando um trabalho novo, é legal assim o chefe te receber, né? Eu acho que isso faz toda a diferença no seu ingresso, assim, no novo local de trabalho. A gente tem reuniões mensais com a equipe toda, com a equipe da loja mesmo, os funcionários, e essas reuniões sou eu que conduzo. Sempre. Então eu tenho contato com eles, eu conheço o jeitinho deles, assim, por mais que eu não esteja no dia a dia, as gerentes me passam e eu faço essas reuniões mensais que eu faço questão de estar presente para eu ter o contato, saber, e aí eu dou liberdade deles falarem também. E no caso das crises, né? Crises que acontecem mesmo, crise do país, crise financeira específica, né? Ou crise pessoal, de repente. Como lidar com isso, sei lá, de repente para não desistir? Enfim, em que você se agarra para continuar? Porque com certeza já aconteceu. Existe, não é fácil assim, porque a gente não tem opção. O negócio é nosso, se a gente tá com um problema pessoal, o negócio tem que acontecer. Se tá com uma crise no país, aí que o negócio tem que acontecer mais ainda. O que a gente faz? Eu tento, assim, procurar um profissional pra me ajudar, na maioria das vezes. Ou eu pego um coaching, ou uma terapia, se for o caso de uma coisa mais minha. Mas se for uma coisa mais da empresa, eu já pego um consultor de empresas. Não que ele saiba mais que eu, mais ou menos, mas eu acho que uma pessoa de fora, às vezes, tem uma outra visão, dá uma ideia que você tá tão envolvida ali no dia a dia que você não enxerga. Então eu sempre busco a ajuda externa, quando
eu tô passando por essas dificuldades. Mas o mais importante e que o que me faz até mesmo ter energia para buscar essa ajuda externa é o amor que eu sinto pelo que eu faço, é o apego que eu tenho pela minha marca, é o apego que eu tenho pela minha empresa, é o apego que eu tenho por cada coisinha que eu construo ali no dia. Uma coisinha que dá certo. E aí você fica move, assim, né? Te move, sabe? Pras outras e aí coisas. eu acho que é isso que me faz não desistir, não cansar. Não, tem coisa boa pra viver ainda. Inclusive, ela fez a minha coaching por Fiz, indicação. Ó, Carol, Colin, em Colin, Anitta. Colin. Siga um canal, Cola em dá um mim. joinha. e fica até o final. Tem alguma situação específica que você possa compartilhar com nossos inscritos, seguidores, Não, acompanhadores? Tem vários, né? Acompanhadores? Então, tem várias, né? Mas eu vou falar a que mais me marca, assim, pelo menos até hoje. A implantação do serviço de delivery, de entrega, foi um processo difícil, assim, porque a gente acha que é pôr um telefone numa pessoa pra atender e pronto. Que E o motoboy, né? E o motoboy, que a coisa vai ser maravilhosa. E não é. É um serviço muito crítico. O cliente do delivery é um cliente diferente do cliente da loja. Tive problema com o funcionário. Motoboy que não ia, telefonista que não atendia porque o menino que faz sanduíche pediu pra ela não atender pra ele não trabalhar mais. Teoricamente, eu agreguei um serviço no trabalho dele que não tinha antes. Motoboy que faz horas, às vezes vai na entrega e dá um passeio. Um rolê. Então, assim, foi muito penoso e teve uma hora que eu falei assim, não, eu prefiro não entregar porque o nome do X-Tudo vai por água daqui a pouco, porque é um serviço que eu achei que era filé e é muito difícil de administrar. Mas aí eu fui, ranhetei até que consegui. Não falo que tá 100%, porque eu nunca acho que tá 100%, porque pra gente sempre querer melhorar, mas do dia que começou pra hoje, a melhora foi assim... Quanto tempo tem isso? Gritante. A gente deve ter começado o serviço de delivery em 2012, mais ou menos. E é uma jornada, cada dia é uma coisa. Então, assim, não é fácil. Foi uma coisa que eu pensei realmente em desistir, mas que... Quanto tempo levou a penúria, assim, maior perrengue? Eu acho que quase um ano. Que é tempo suficiente pra muita gente desistir, olha aí. Foi uma decisão que eu tomei, uma estratégia que eu adotei de terceirizar minha equipe de motoboy, que foi o divisor de águas, que foi o que me deu fôlego pra tentar novas coisas. E foi aí que passou a dar certo, assim. Aí começou a caminhar. Não pra trás igual tava, né? Começou a caminhar dia a dia, passo pra frente. Entendi. Bom, você sabe que nem sei se eu sou exatamente da geração que nasceu envolvida nisso, mas eu sou muito adepta do mundo digital, do mundo virtual. Acho que realmente não é nem o futuro, assim, é o presente. Chegou e a gente não tem como escapar. Quais são as estratégias, assim, como que você conseguiu alinhar o seu negócio a essa nova realidade? Porque quando você começou não era assim, né? Dessa forma. E hoje é uma necessidade, sim, mais do que absoluta. O meu público é jovem, basicamente, meu público-alvo. Então, se eu não me inserir nisso, eu vou estar fadada a morrer. Eu confesso que até pouco tempo atrás eu era totalmente fora desse mundo, assim. E 90% da minha inserção se deve a Anitta bem criada, na Letícia, que ela, né, me envolveu muito nessa realidade. Hoje o X-Tudo tem uma empresa, uma agência de marketing que faz essa parte toda do marketing digital. A gente agora lançou um e-commerce, então eu tô inserindo bem o X-Tudo nesse contexto aí. Então, realmente, uma dica que a gente até pode antecipar aqui é essa até de conhecer o seu público, né? Porque se você não conhece seu público, igual você falou, tá fadada a fracasso. Exatamente. Assim. Tem que conhecer o público para fazer qualquer tipo de marketing, seja marketing digital ou offline mesmo, que é falado, né? Quando o marketing não é Instagram, redes sociais, YouTube, etc., eles chamam de marketing offline. Quando o marketing é offline, mesmo assim, você tem que conhecer muito o seu público, porque senão você investe uma grana para um público que não é o seu, não vai dar nenhum resultado. Aí você perde tempo, perde dinheiro. Só frustração. Só frustração. Então, conhecer o público antes de investir em qualquer coisa. Qualquer área, qualquer marca, qualquer segmento. Tudo. Você tem que conhecer seu público para você direcionar sua propaganda para aquele público. E sua energia, né? Que realmente é uma coisa que vale muito. E hoje, assim, quais são os principais canais de divulgação do seu trabalho? Então, a gente está direcionando a maioria da verba de marketing para o online mesmo, para o marketing digital. Mas junto com isso, a gente faz algumas coisas off. Por exemplo, no Backbuzz a gente faz vouchers nos eventos, a gente distribui voucher para usar nas lojas, por exemplo. Recentemente a gente fez uma super legal, que como a gente fica aberto até altas horas, a gente foi numa balada e distribuiu chiclete com a minha logomarca na balada. Então a gente faz algumas coisas off, mas direcionando atualmente muito para o marketing digital. Que é
Não é nem o futuro, é o presente. É. E assim, você é uma empresária jovem e mulher. Você enfrentou alguma dificuldade por conta dessas condições, né? Uma mulher jovem, no mercado majoritariamente masculino e pessoas mais maduras, né? Mais experientes. Essa coisa de ser mulher, eu nunca senti nada na pele. Ninguém nunca, sabe, não senti nada diretamente. Agora, essa questão de ser mais nova, de por um momento ter sido a filha do dono lá naquela primeira fase, assim, já sofri várias vezes. Agora de mulher não, engraçado, né? Eu nunca senti. É, porque muitas pessoas E eu sei sofrem que é uma com realidade, que muita gente sofre. Sei também que a gente tá aí conseguindo muito espaço no mercado hoje, que as mulheres estão conseguindo empreender, estão conseguindo ser executivas de cargo alto em muitas empresas. Então a dica que eu dou é que nunca desistir, porque é mulher. Isso nunca poderá ser um empecilho, viu, migas? Nunca desistam por causa disso, porque não faz o menor sentido. Pra mim não faz. Eu acho que eu posso até ter sofrido isso em algum momento e eu não percebi, porque pra mim nunca Porque, fez tipo, sentido. a carapuça nunca se... Pra mim nunca fez sentido, assim. Mulher não pode trabalhar, nunca fez sentido. É, não tem nem que questionar, né? Não é uma pauta. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas, mas né? não desista por isso. Se tem uma ideia, quer levar pra frente, né? Porque se é mulher que vai desistir, vai e faz e acontece, porque a gente sempre brilha no final. E brilha mesmo. E aí, tem planos pro futuro? Sempre tem que ter plano, né? Planos, ideias, mil coisas pro futuro, porque se não for assim, não é empreendedora, nem pode ser chamada de empreendedora. Eu acho que é uma das maiores características. É o que move, né? E é o que move a gente, são as ideias, são os planos, são as mil coisas que a gente quer inventar, inovar. Os sonhos mesmo, os sonhos. Né? Então é isso que me move. Se eu não tiver plano, a coisa para de funcionar. Então eu tenho mil. O Instituto tá com novidade, a gente tá com um projeto de expansão chegando aí. Pra isso eu contratei uma consultoria especializada, tô trabalhando na minha parte pessoal e de desapego que eu falei lá no início. A gente não desapegar, não delegar, não tem jeito de expandir, não vai pra lugar nenhum. Então eu tô trabalhando isso em mim, de ter a minha marca aí ou os meus serviços dividido com várias pessoas me ajudando, colaborando. É um trabalho interno, externo, mas o plano é esse, é expandir. E agora, então, pra gente encerrar, eu queria que você desse uma dica ou algumas dicas, assim, bem certeiras, bem pontuais, pra quem tem o desejo, quem tem a vontade de empreender. A primeira dica que eu dou, ela é meio coaching, viu, Carolina Janotti? Vê aí se eu tô indo bem. Mas ela é um pouco coaching mesmo. Eu acho que se você tem uma ideia e quer empreender, mas primeiro você tem que analisar a sua vida pessoal. Como que você quer estar daqui a um tempo? O que você planeja fazer na sua vida durante um determinado período? E se esse planejamento da sua vida pessoal encaixa, condiz, né? Pôr uma ideia em prática, ter uma empresa, porque senão não vai funcionar. Então eu acho que você tem que traçar o objetivo de vida pessoal e nele encaixar sua ideia, a empresa que você quer montar, pra poder a coisa funcionar. A segunda dica que eu dou, observa. Eu vou em qualquer lugar, eu observo. Tipo assim, é uma loja de perfume, mas eu olho como que a vendedora atende, eu olho como que o perfume tá na prateleira, porque aquilo ali vai me agregar em alguma coisa. Mesmo que seja pra eu não fazer. Sim. Aquilo ali eu não quero fazer, mas eu sempre observo. Tem uma loja nova, eu olho placa de tudo. Então assim, é observar. Em todo lugar que você for, observa. Porque mesmo que não seja o mesmo ramo de negócio do seu, alguma coisa aquilo ali vai te trazer. A outra dica que a gente já falou 1000 vezes, nunca desistir. Se você tem uma ideia, vai atrás dela, mesmo que uma hora seja difícil, não desiste. Às vezes demora, mas assim, quem não desistiu chegou lá. Chega. Então, não desiste da ideia, planeja, vê o que precisa para você botar ela em prática e sempre buscar conhecimento. Eu, Fernanda, eu busco conhecimento na maioria das vezes em pessoas que sabem mais que eu. Eu não tenho problema de chegar e falar, não sei, fulano, me fala como que é. A maioria das coisas que eu busco é com pessoas que sabem mais que eu. Portanto, humildade aí, né, gente? Eu não tenho o menor problema de fazer isso. Eu busco mesmo, vou atrás, pergunto. YouTube tem um canal que eu gosto muito de ver, que é da Endeavor, que fala sobre empreendedorismo, é um canal muito legal, eu assisto. E ler, eu confesso que é uma coisa que dos três é o que eu menos faço pra buscar conhecimento nessa área. Mas tem que ler também, não tem como fugir disso. Então é conhecimento, se conhecer primeiro, nunca desistir e sempre observar. Arrasou! Assim, o blog começou há 7 anos, muito despretensiosamente, nunca com um cunho e um viés profissional, jamais, nunca pensei nisso. Até que, num determinado momento, uns 3, 4 anos pra trás, eu comecei a ter uma demanda, mas não sabia, tava perdida, não sabia o que fazer. Enfim, a Fernanda surgiu nesse momento, quer dizer, a Fernanda já era surgida, né? Ela sempre surgiu. Mas ela entrou mais ativamente nessa parte da minha vida, assim, e me ajudou demais
mais, assim, a ver como que eu deveria administrar a coisa como uma outra profissão mesmo, não mais como um hobby, como começou, porque já não era mais, né? Eu sempre me doava muito, me entregava muito, mas não lidava da forma profissional como deveria, por falta de conhecimento mesmo, por falta de cultura nisso. Então ela super me abriu a mente, assim, e eu realmente também devo muito a ela nesse quesito. E você me botou na digitalização E da você vida. me botou na administração. Ei. Arrasou. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. A Fernanda já é uma figurinha carimbada. Se vocês quiserem que a Fernanda volte aqui pra gente conversar sobre outros temas, a gente tem muito o que falar ainda, né, Fernanda? Sim. Então, ó, se você gostou do vídeo, dá um joinha, siga o canal, arroba. Se inscreva. Não, o canal não tem arroba, né? se inscreva no canal. Se inscreva no canal e comenta. E comenta. Comenta bem de mim. E de mim. E até lá, né? Segue o X-Tudo. Segue o X-Tudo. @ X-Tudo_sanduíche. Segue lá. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora a gente vai lanchar, né? Agora a gente vai lanchar X-Tudo, sorry. Só o dedinho. X-Tudo, né, gente? Só alegria.